Boa noite a todos e todas. Estamos hoje iniciando mais um Lato Senso aqui pela sua TV Roda de Conversa e através do canal no YouTube do professor Edson Gomes. Hoje nós temos a honra de receber aqui o ativista político e social Franz Hilde e nós vamos ter aquela conversa animada sobre a vida e a obra de Celso Furtado. Franz Hilde, muito boa noite, seja bem-vindo ao programa Lato Senso. Boa noite. Estou aqui à sua disposição, Edson. Antes da gente iniciar, vamos ver aqui um pouquinho o início do documentário. Eu não vou rodar o documentário todo, vou só aqui rodar o início para a gente ver. Ótimo. Pombal, Alto Sertão da Paraíba, ano de 1920. Uma terra de contraste. Bom, é isso. É um documentário intitulado Celso Furtado, é agora de 2020, é um documentário curto. Depois, quem quiser ver o documentário, depois de assistir aqui a nossa conversa sobre a obra, a vida, a obra e a prática de Celso Furtado, pode acompanhar depois. Eu vou deixar no link o endereço do documentário lá no nosso canal para quem quiser depois assistir esse documentário. Franz Hilde, né, que está conosco aqui hoje e vai nos ajudar a conduzir um pouco, né, falar um pouco desse nordestino, né, desse paraibano, Celso Furtado, que exatamente hoje, dia 26 de julho, completaria 101 anos. E para iniciar a nossa conversa, e já falando desse nascimento de Celso Furtado, eu queria que Franz Hilde trouxesse uma particularidade sobre esse 26 de julho. O que é que isso tem de importância na vida de Celso Furtado, Franz? Olha, hoje está fazendo 101 anos de nascimento de Celso Furtado. E quando ele fez 10 anos de idade, que infelizmente foi a morte de João Pessoa, isso causou grande trauma na vida dele, na infância dele, porque ele não pôde comemorar o aniversário dele, porque João Pessoa e a Paraíba estava de luto. E isso marcou muito a infância de Celso Furtado, nesse contexto. Ele já morava aqui desde os 7 anos. Ele saiu de Pombal com 7 anos, em 1927, veio morar aí, e em 1930 teve esse contexto nefasto em João Pessoa. Então, uma primeira informação que a gente traz, que você confirma aqui para nós, é que o Celso Furtado ele nasce em 26 de setembro de 1920, na cidade de Pombal, sertão da Paraíba. Isso. E ele vem para João Pessoa. Quando ele vem para João Pessoa, ele inicia suas letras aqui na cidade de João Pessoa. É isso, Franz? Isso. Ele estudou no Liceu Paraibano. Em 1936, ele saiu de João Pessoa, foi para Recife. Em Recife, ele deu aulas nas escolas públicas de geografia, de português. Ele coordenou cursos para adulto à noite, entendeu? Ele teve uma vida já bem interessante. Em Recife, aos 16 anos, ele já coordenou um curso preparatório para as pessoas aprenderem a ler. É interessante quando você coloca isso, que em 1936, quando ele vai para Pernambuco, quando ele vai para Recife, em Pernambuco, na efervescência, né, você sabe que Pernambuco era um dos maiores centros de cultura e ciência, né, sobretudo nas ciências jurídicas,
né? Você tinha a faculdade de São Paulo, Rio de Janeiro, o centro era São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. E Recife. Eram as importantes Isso, faculdades de direito e os importantes centros de estudos religiosos, né? Os seminários. E ele vai para Recife, justamente, com 16 anos. Você me traz uma informação e aí eu julgo importante essa informação, já dar aula e coordenar um curso aos 16 anos. Isso já mostra a genialidade do resultado ainda na adolescência. Ainda na adolescência. Mas, em escola pública. 1939, ele vai embora para o Rio de Janeiro. Ele fica isso, aí vai fazer ciências jurídicas. Em 39. Até 1939. Em 39 ele muda para o Rio de Janeiro. 39 ele vai para o Rio de Janeiro, faz ciência jurídica lá, ele consegue se formar no Rio de Janeiro? Consegue. Mas ele custeia os estudos dele sendo repórter do A Semana, que tinha circulação, que na época o Rio de Janeiro era Distrito Federal, era capital federal. Isso. Aí ele é repórter e crítico musical dessa revista. Então, a partir daí... Em 1904... A partir daí ele desenvolve também Edson. um outro lado dele, que é o lado jornalístico. Naquela época, não se tinha ainda faculdade de jornalismo, né? Então, o jornalista era geralmente um bacharel em Direito, um bacharel em Ciência Jurídica, né? E escrevia um estudante, no caso dele, né? Um estudante e tal, que desenvolvia essa atividade de jornalismo. Só depois é que, de fato, se criou as faculdades de jornalismo. Mas, naquela época, ele iniciou como jornalista também, quer dizer, ele teve a carreira de professor, ele teve, inicialmente, aos 16 anos, foi professor, depois ele assume o papel de jornalista e crítico literário, né, na área musical, e aí vem a década de 40. O que é que marca a vida de Celso Furtado na década de 40, Francis? Na década de 40, em 1943, ele faz um concurso público e passa para a administração pública. Em 1943. Em 1944, ele passa para o CPOR, que é aquele curso do Exército para oficiais da reserva. E nesse mesmo ano, ele é convocado pela Força Expedicionária Brasileira para lutar na Itália, na Segunda Guerra Mundial. E aí ele vai para a Itália. Aí, nesse momento, ele já está formado. Nesse momento, ele já é bacharel em Direito ou não? Já, sim. É bacharel em Ciências. Já é formado. Ele se formou, se eu não me engano, foi em 44. Porque eu estou dando ênfase a essa questão, Francis, pelo seguinte, porque eu quero que você delimitasse para mim qual é o momento, porque a gente vê a figura, esse homem expressivo que é Celso Furtado, no campo da economia, como um grande economista. Mas quando você vai buscar as origens de formação... Olha, a minha pesquisa... Dele... Oi. É direito. A formação acadêmica, a base dele é o direito. Na época não havia curso de economia no Brasil. O que aconteceu com o Celso Furtado? Quando o Celso Furtado... Pode falar, Edson. Isso, não, fica à vontade, eu quero ver você. O que aconteceu com o Celso Furtado? Pelo que eu pesquisei, eu pude entender, quando ele foi para a guerra, ele viu um país totalmente destruído, um país em ruínas. Mas também ele viu o potencial, porque no pós-guerra teve o Plano Marshall. E ele, sabendo dessas notícias, ele percebeu que aqui na América do Sul, na América como é um país periférico, também se podia ter alguma coisa. Ele deu aquele estalo para a economia. Tanto é que, no mesmo ano, no pós-guerra, em 1946, o que aconteceu com o Celso Furtado? Ele fez um concurso Brasil e Estados Unidos
um relacionamento que o Brasil tinha com os Estados Unidos, e ele ganhou o concurso do Franklin Roosevelt, que o presidente americano tinha morrido ano passado, desculpa, em 1945. E o que aconteceu? Ele ganhou o prêmio e teve recurso para ir para a França, para fazer o doutorado em Sorbonne. Aí ele vai para a França, se doutora em economia. Em economia. Uhum. Certo. E aí aí a partir do pós-guerra, já no pós-guerra, ele ele volta para o Brasil ou ele continua na Europa? Ele terminou o doutorado dele recorde em 2 anos. Ele é um gênio, ele terminou o doutorado em 2 anos. Ele fez a tese, apresentou em 1958, ele já estava doutorado. Já era doutor em economia. E voltou para o Brasil. Ele volta para o Brasil. E aí ele percebe a situação. Ele, depois de entender a questão da América, depois que ele fez a tese dele, ele começa a entender e volta para o Brasil, ele começa a entender, a observar a América Latina como um todo, não só o Brasil. E a partir daí ele começa a criar teorias econômicas sobre a América Latina e Brasil para o que a gente vai chamar de desenvolvimento ou de subdesenvolvimento. Isso, Edson. É a teoria do subdesenvolvimento das economias periféricas. É o cerne da vida dele. É o que galgou a vida dele até ele morrer. Aí ele vai justamente para criar participar de uma comissão, é isso? Uma comissão internacional com sede no Chile. Isso. Em 1948 é formada a CEPAL, porque a ONU já tinha sido feita em 1945. Aí a América Latina não tinha nenhum contexto da ONU, estava totalmente desassistida. Aí fizeram a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E foi 2 latino-americanos, que se não me engano, é argentino, e o Celso Furtado. Foram eles 2 que fundaram a CEPAL no Chile. Aí eles começaram a formar teorias porque os 2 tinham um pensamento super parecido. Eles casaram as ideias, entendeu? Que a América Latina tinha que ter um desenvolvimento próprio. Esse que você fala é o Raul Prebisch, né? E os 2 têm começam a trabalhar junto, não é isso? É que a pronúncia eu não sei muito isso. É porque é o seguinte, Edson. A América Latina, ela não tinha uma teoria econômica para ela. A América Latina, em sua época, chamava países emergentes, chamavam terceiro mundo. E Celso Furtado, ele quebrou esse paradigma de ter uma teoria econômica para essa região do planeta. Entendeu? Ele foi um precursor nisso. Ele quebrou o paradigma da economia. E a CEPAL foi onde se fomentou isso. Ele começa a acreditar que esses países periféricos, olhado a partir da Europa e Estados Unidos como país periférico, era possível criar teorias econômicas que ajudassem esses países a se desenvolver, é isso? Isso, porque o contexto nosso da América Latina não é o mesmo contexto dos Estados Unidos e Europa. Outras coisas que a gente não tem. A gente precisa de chegabilidade, a gente precisa de um contexto social, de uma malha social muito maior do que existe lá. Porque a nossa população, até hoje, ela é totalmente desassistida. Aí vem a primeira obra de Celso Furtado. A partir desses estudos dele, essa formação econômica do Brasil é a tese de doutorado dele ou ele constrói essa obra a partir da CEPAL? Você sabe dizer? É a partir da CEPAL. A partir da CEPAL, porque o maior livro dele e o melhor livro dele
ele conta desde a fundação do Brasil, quando os portugueses usurparam a terra dos índios, dos ameríndios, até a crise do século XX, a crise de 29, onde teve aquela quebradeira a nível mundial. E no livro ele fala que o Brasil ele saiu da crise primeiro que os Estados Unidos. Por quê? Ele percebeu que o governo Getúlio Vargas fez a teoria keynesiana antes de Keynes. Por quê? Porque Getúlio Vargas comprou o café dos cafeicultores, queimou uma parte do café e colocou liquidez na economia, deu dinheiro e esse dinheiro circulou no Brasil e aí, o Brasil saiu 2 anos antes da crise, entre 1932 e 1933, e os Estados Unidos a crise em 36. E Celso focou esse contexto no final do livro dele. Ele é um gênio. Da sacada ele observa a grande sacada de Getúlio Vargas, que é comprar o café dos cafeicultores, né, para diminuir o café no mercado. Parte desse café, o que parecia na época e parece meio absurdo, foi jogado fora, jogado dentro do mar, colocado para animais comer, os que comiam. Foi queimado. Né, foi queimado para valorizar o café e dar liquidez ao café na Bolsa de Valores, que era a bolsa que negociava o café. Isso. E aí a gente percebe. E o dinheiro que ele jogou aumentou a liquidez. Isso. E aí ele traz, pela primeira vez, a realidade histórica do início da usurpação do território até esse período. Aí você tem um outro livro dele, que eu acho que é um livro importante também, que é o Mito do Desenvolvimento Econômico. Aí já é um livro onde ele vai falar da ruptura, né, que todos... vai falar dessa ruptura. Como é que você, ao fazer as suas leituras acerca desse livro, qual foi a impressão? Edson, esse livro tem muito a ver com a tese de doutorado dele, entendeu? E a própria CEPAL. Porque ele vê que a quebra do paradigma da economia latino-americana tem muito a ver com a mudança de como as elites trabalham esse país. Porque a elite, ela importa um padrão de consumo dos países ricos e coloca isso na início da industrialização. Você pode ver que Juscelino Kubitschek, ele operacionou a indústria do consumo, que não serviu para todo o país, serviu apenas para uma pequena parte da população. Aí ele fala isso, que a industrialização tem que ter 3 pontos. Produção, tem que ter mercado consumidor, viu? E a logística de fazer isso. A logística social. E no Brasil, não teve isso. Você industrializou o país para uma pequena burguesia ter acesso a esse consumo, como televisão, que nos anos 60 era caríssimo, carro, esses bens de consumo, que no Brasil foram considerados de luxo. Diferente na Europa e Estados Unidos, que você tinha um mercado consumidor que tinha nível de renda, os preços não eram tão altos, porque a produção era grande. E no Brasil ocorreu o oposto. Eles queriam importar um padrão de vida dos países, mas sem ter condições para todo mundo obter esses mesmos produtos. Ficou para uma elite. E ele disse que tem que ter essa mudança. Aumentar o nível de renda, o fator educacional. A Sudene foi feita para isso, no início dela. Você lê a Sudene foi para industrializar o Nordeste e criar um mercado consumidor. Bom, aí Pode falar, Edson. Pensar dessa ruptura a partir do mito do desenvolvimento econômico, né? Como você bem coloca, você criou, as elites brasileiras criaram esse desenvolvimento econômico a partir de um processo de industrialização,
baseado no consumo das elites e não da classe trabalhadora em regra, né? Mesmo aquelas indústrias criadas com a finalidade de desenvolvimento nacional ou a indústria nacional, ela termina não ganhando vida. E aí você traz, por exemplo, no governo Juscelino Kubitschek, a questão do automobilismo, da indústria automobilística, que a FEMENE, eu não sei se você lembra da FEMENE, né, que era uma indústria, foi criada eu já pesquisei. Era uma indústria nacional brasileiro que criava um carro genuinamente brasileiro. Ela foi sem receber nenhum apoio do governo, enquanto a Ford e a Chevrolet, e na época as empresas outras empresas que chegavam ao Brasil recebiam esse incentivo, enquanto que a empresa brasileira, a produção, a industrialização do carro brasileiro não recebeu essa indústria, o que levou a FENEME à completa falência. Oi. Como o governo nos anos 70 e 80. Então, a CEPAL ela começa a pensar esse desenvolvimento, né? A CEPAL, que eu digo, a partir da teoria de Celso Furtado, começa a pensar um Brasil e uma América Latina que possa se desenvolver regionalmente e a partir de sua vocação econômica nessas áreas regionalizadas. É mais ou menos isso? Isso! É porque a América Latina também não é heterogênea, não é homogênea, ela é heterogênea. Cada país tem uma cultura, cada país tem um contexto. E no próprio Brasil, você tem também essa heterogeneidade. O Nordeste tem um jeito, o Sudeste tem um jeito, entendeu? Você não pode querer padronizar, você tem que regionalizar de acordo com cada região e até com cada estado. O que pode ser feito em cada um. A bola, aí a partir disso, você tem a criação da SUDENE, no caso, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Depois você tem a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, acho que é SUDEMA, né? SUDENE, SUDEMA. E aí você vai criando esses... Isso. Agora, o Celso Furtado tem alguma participação ali por volta dos anos 60, 70, ali na fundação da UNB? Essa parte eu não pesquisei não, Edson. O que eu pesquisei foi do BNDES. Do BNDES. Ele também, ele foi um dos fundadores do BNDES. A partir do BNDES, ele foi um dos fundadores. Um banco de fomento de desenvolvimento também regional. E aí a gente começa a ver que tudo estava ligado à teoria, essa teoria do regionalismo, né? Do crescimento regional a partir da vocação dessas regiões, né? Isso, e a ideia dele superou muito esse contexto, porque ela seria para outro contexto, posteriormente. Pode falar, Edson. A partir disso, a gente tem como se fosse a obtenção de um caminho próprio, que essas regiões desenvolvesse um caminho pelo qual ela conseguisse sair do seu chamado atraso econômico, né? Isso, ele delineou isso. O projeto Celso Furtado é isso. Ele estuda o contexto socioeconômico, o contexto cultural, e a partir daí ele vê o potencial de cada região, entendeu? Ele não só estudou o Nordeste, ele estudou o Brasil inteiro. E ele viu que cada região tinha um potencial. Mas você tem que fazer um estudo delimitado. Tanto é que nos anos 60 ele viu que o Maranhão tinha um potencial agrícola enorme. Só foi conseguido nos 80, quando teve aquela fronteira agrícola, quando os gaúchos foram para lá e estão lá, mas só que estão fazendo
é agricultura para exportação, não para alimentação, como a agricultura familiar faz. Esse é o erro que está acontecendo. Porque o potencial dali, que ele pensava, era uma agricultura familiar, de produção de alimentos para o Nordeste. Esse pensamento de Agora é Celso tua, Furtado, Edson. esse pensamento de Celso Furtado também está ligado a Celso Furtado vive a efervescência da década de 60, onde você tem as cidades, né, o homem do campo sendo expulso pelo latifúndio, né, pela Isso. cultura do O êxodo monopólio, rural. o êxodo rural, né, a efervescência do êxodo rural, e ele começa a observar, essa observação que você faz ela é interessante, para se observar que esse desenvolvimento a partir de uma agricultura familiar tem um objetivo não de comercialização dos produtos, mas de diminuir a fome dessas populações, ou seja, de baratear a cesta básica para que essas populações tenham acesso ao bem mais básico, que é a alimentação. Passa por isso a ideia de sociedade? Isso, a ideia de certo fato seria isso. Pegar regiões agricultáveis, pegar cada região, ver o potencial dela e começar o desenvolvimento. Também passa pela educação, né? Que ele também, educação das pessoas, entendeu? A prioridade era essa. Você ter uma região, você vê o potencial da região, ver como a cultura daquele povo, e a partir daí você começar a fomentar o crescimento econômico. Bom, desenvolvida a bola é tua, Edson. Desenvolvida a teoria de Celso Furtado, né? Essas teorias começam a permear as universidades, né? Os jornais, porque naquela época se publicava muita coisa em jornal, revista de teorias econômicas, e aí a gente falou agora do desenvolvimento trazido do governo de Juscelino Kubitschek, já advindo lá desse processo de industrialização vindo lá do governo de Getúlio Vargas, governo de Juscelino Kubitschek, eleições de 60, 61, e aí a chegada de João Goulart, definitivamente como presidente do Brasil, e o João Goulart ele começa a se aproximar dessa teoria econômica. E aí vem o golpe militar de 64. Como é que os governos militares olham para Celso Furtado, querendo que o povo se alimente, querendo que o povo tenha acesso à educação? Qual o olhar que os governos militares têm para Celso Furtado nesse momento? Aquela grande falácia, a falácia que tem até hoje, que ele era comunista. Ele foi para o exílio, porque o status quo que a elite brasileira quer, que os milicos representavam, não se encaixava em um povo soberano, livre e dono do seu nariz. As elites que queriam um povo submisso. E Celso Furtado não se encaixava nesse contexto. E ele próprio não entendeu isso. Ele não entendeu porque teve que ser exilado. Ele ficou estarrecido. E até a vida pessoal dele foi conturbada. Porque ele teve que se refazer, teve que ir para o exílio, começar uma vida acadêmica como professor, para poder lograr condições financeiras para a família. E isso foi uma grande ruptura na vida dele. Porque uma pessoa como Celso Furtado, que queria um Brasil digno, um Brasil livre e soberano, ele foi totalmente extirpado dessa ideia. Ele foi cortado e teve que se exilar. E o Brasil perdeu muito, porque ele tinha um plano maravilhoso, um plano trienal, que era aquela famosa estrutura do país, reforma agrária, reforma educacional, reforma econômica, entendeu? Esse país, se caso tivesse feito isso, a gente estaria hoje como a China. E você sabe que a geopolítica internacional, capitaneada pelos Estados Unidos, não quer um Brasil potência. E eles já coibiram isso em 64.
E o exílio de Celso Furtado foi chave nisso. A bola é tua, Edson. Essa ideia, as ideias de Celso Furtado, o pensamento de Celso Furtado, que levou a uma prática econômica, né? Foi esse mais ou menos o título que nós buscamos, o pensamento e a prática. A prática econômica de Celso Furtado, ela se materializa dentro da CEPAL, com a construção de um pensamento econômico que vai influenciar Brasil e América Latina, e dentro do Brasil a gente pode ver um regionalismo forte, né, um regionalismo desenvolvimentista, que buscava mostrar para a população e buscava mostrar que essa relação socioeconômica precisava ser uma relação também digamos assim, de quebra da dependência econômica do Brasil com os países, digamos assim, de primeiro mundo, ou especificamente com os Estados Unidos. Isso que leva, de fato, a se criar as chamadas teorias das conspirações, levando-se a crer que Celso Furtado seria comunista. Eu, pelo menos, não tenho essa informação, não sei se você tem, se Celso Furtado tinha alguma ligação com o Partido Comunista, se ele era filiado ao Partido Comunista, eu não sei, você sabe disso, não? Não, não tinha nada. Não tinha, ele não tinha ligação nenhuma. Tanto é que ele ficou estarrecido quando teve que se exilar, porque ele pensou assim: eu não sou um subversivo, eu estou fazendo um bom papel para o meu país. Por que eu tenho que exilar? Ele foi similar a Paulo Freire, que os dois não entenderam o exílio que tiveram que fazer, porque eles eram inocentes no contexto maior, entendeu? Eles pensavam no país e não nos bastidores da política, que fez todo esse mal para o Brasil durante 21 anos. Bola é tua, Edson. A falta do contexto de produção local de insumos produtivos inviabilizou essa ruptura com a chamada prisão dos termos de troca? Edson, isso é o grande problema do Brasil, porque isso é a dependência tecnológica, porque o Brasil, não tendo dependência tecnológica, ele tem que importar os insumos, porque a tecnologia que vem de fora, ela se adequa a um contexto diferente. Vamos dar o exemplo de uma moto. Uma moto, ela vem as peças para montar. Você não tem um contexto de uma siderúrgica, da tecnologia de você fazer as peças da moto dentro do Brasil. Você monta só a moto. É isso, entendeu? Os insumos seriam apenas o álibi da falta da tecnologia local de você poder fazer e acontecer. Entendeu, Edson? Aí o que acontece? Entendi. Eles usam o álibi dos insumos. Por trás disso, os bastidores, na real, é o que você não tem a tecnologia. Como eu dei o exemplo da moto. Você não faz moto no Brasil. Você não fabrica uma moto no Brasil. Você monta. Porque vem tudo de fora, vem todas as peças nas caixas e é só montada. Mais nada. Eu acho que isso não é produção. Isso é apenas terceirização do serviço de montagem. E ele diz que é produção. Na minha concepção, na minha lógica, você devia fazer a produção desde você ter a tecnologia do aço, a tecnologia de montar as peças e de você montar tudo aqui e fabricar desde o início até o fim. Você tem uma cadeia, cadeia produtiva. Não fábrica. É uma apenas cadeia uma produtiva que vai desde a... Não. Uma cadeia... O exemplo acho que foi interessante, né? Uma cadeia produtiva que iria desde a extração do minério, né, a produção do ferro e do aço e a construção das peças para montagem. E depois, no final, a montagem disso.
O que a gente tem muito, que a gente vê, é que a gente tem a retirada do minério, né, falando da moto que você, né, e aí a gente tem empresas como a Vale do Rio Doce, que foram empresas defendidas por Celso Furtado, criada lá no governo de Getúlio Vargas, e com a defesa, e Celso Furtado achava importante isso, e depois privatizada, e aqui eu acho que cabe uma crítica, se você quiser fazer uma crítica às privatizações, pode ficar à vontade. Posso falar? Pode ficar à vontade. Edson, a cadeia produtiva, ela é essencial para o crescimento do país. Vamos dar um exemplo. A fábrica da Ford foi fechada, lá na Bahia. Se aqueles funcionários formassem uma cooperativa para a produção de uma marca brasileira, que ele já tem toda a estrutura lá, entendeu? Lá está tudo pronto. Toda a estrutura está lá. É só fazer acontecer. E essa cadeia produtiva começava a formar geração de emprego e renda. É isso que você falou. A Vale do Rio Doce, ela vende a matéria-prima para a China, para os Estados Unidos. Lá eles fazem toda a tecnologia da montagem das peças. Os engenheiros lá se formam, fazem tudo, e aqui só monta. Nós temos curso de engenharia muito boa. O Brasil perde muito com isso. Eu acho que a gente tem que fazer essa ruptura, como o Celso falou, e ela nunca ocorreu, essa ruptura na vida real. O que a gente tem é apenas montagem de coisas. A bola é sua. A gente assistiu recentemente aí o atual presidente da República fazer duras críticas à China, né? A gente sabe que a China é uma importante importadora do Brasil, e a gente olhando para a obra de Celso Furtado e para as teorias de Celso Furtado, a gente ainda consegue conceber, né, que Celso Furtado cria as suas teorias a partir da década de 50 e 60, ele solidifica essas teorias, ele consolida. Mesmo assim, 50, 70 anos depois, você ainda tem o país vivendo a questão do subdesenvolvimento ainda. Vivendo ainda de forma, ainda sendo um país periférico, porque o projeto de desenvolvimento, que devia ter sido, né, implantado paulatinamente desde a década de 60 até o momento, pelo contrário, no governo Fernando Henrique, ele desestruturou-se completamente, né, com as privatizações e a venda dos ativos nacionais, né? Não sei se você pensa dessa maneira. Você pensa assim também? Com certeza, Edson. Edson, isso é uma coisa, é um estratagema. Isso aí não é feito pelo acaso. Isso é uma estratégia geopolítica nacional dos Estados Unidos em tirar nossas indústrias aqui. Eu pesquisei o patamar da indústria no Brasil, que nos anos 80 chegavam a próximo de 30%, 35%. Algumas áreas até quase 40%. Hoje, ela não chega no máximo a 25% e algumas a 20%. Isso, ela praticamente dobrou na relação do produto interno bruto, na participação. Está 60%. Mas isso é uma coisa pensada, porque os Estados Unidos, ele não quer um Brasil, mais uma China perto dele. Você vê que todo o contexto, desde os anos 90, com inserção do neoliberalismo no Brasil, bem forte, esse contexto vem se acentuando. E depois do golpe em 2015, graças a Deus, Celso Furtado estava mais vivo, isso acelerou. A gente está numa economia arrasada, destruída, porque os Estados Unidos não querem um Brasil forte e soberano. E isso vai contra todo o contexto de Celso Furtado, de um país livre, soberano e justo socialmente. A gente tem que ter na cabeça que isso tem que começar a mudar. Eu, você e as pessoas que vão assistir no futuro essa live, elas têm que entender que a gente tem que se unir, porque se unir a gente muda esse país. E Celso Furtado, a gente tem que usar ele como base de tudo na área econômica nesse país, porque ele é um celeiro de conhecimento, de ideias. A gente não pode deixar isso se acabar,
se perder nas areias do tempo, Edson. A bola é tua, companheiro. Você traz uma coisa interessante que eu acho que para a gente pensar, inclusive, com olhar a partir de Celso Furtado, que é a criação dos grandes blocos econômicos, tanto na Europa, né, como blocos que tinham a ideia de ser encabeçado pelos Estados Unidos. Eu sou de uma época, ainda como estudante, que a gente foi para as ruas, fez passeatas, participou de movimentos contra a chamada implantação da ALCA, né? Que era a ALCA. E quando o governo Lula assumiu a presidência da República, foi um governo que buscou muito a criação de um bloco econômico nosso, o Mercosul, e aí a implantação do Mercosul, não é que ele criou o Mercosul, mas que deu um gás muito importante para o Mercosul. Uhum. E esse Mercosul, eu diria que ele pode ser pensado como um desdobramento a partir daquilo que pensou a CEPAL. O que é que você acha disso? Olha, você trouxe um gancho maravilhoso, porque o México, que se aliou ao NAFTA, o México ficou totalmente destruído economicamente. Ele ficou na dependência completa dos Estados Unidos, até a alimentação, porque o território mexicano não é muito bom para a agricultura. Ele importa o milho, quase 100% dos Estados Unidos. É uma dependência completa, entendeu? E os Estados Unidos sugam o México para mão de obra e matéria-prima barata. E a ALCA ia ser para isso, aqui na América Latina e no Brasil. Se você estudar a ALCA, até o contexto jurídico ia também entrar, porque quando se a ALCA entrasse, a jurisprudência seria dos Estados Unidos em relação à América Latina. Soberania zero. Bola é tua, companheiro. E naquele momento na nossa história, era uma luta muito grande, que a gente queria a todo custo que não tivesse, e tinha muito esse embate, né? E a gente viu que o Mercosul, ele ajudou muito o Brasil a enfrentar a crise né, a partir de 2000, dos anos 2007, 2008, como sendo um grande país, né? Um grande país não só no seu tamanho, mas na capacidade, não só de gerir, porque em alguns momentos o Brasil foi o grande gestor desse mercado comum do Cone Sul, mas também de ajudar esses países periféricos. Ainda hoje eu discutia com um colega, que o colega reclamava, né? Ele tem um viés muito mais à direita, ele tem um viés à direita, né? Não é a minha linha de pensamento. Ele reclamava dos empréstimos e das ajudas financeiras feitas pelo Brasil a esses países periféricos, né? E aí a grande questão que se discutia naquele momento era a criação, o financiamento das empresas que iriam construir o Porto de Muriel lá nas águas de Cuba. Então, e a gente percebe isso como é importante que um país do tamanho que tem o Brasil e com a capacidade econômica e financeira que tem o Brasil, desenvolver toda a região. Porque se ele desenvolve a região, ele também desenvolve junto. Uhum. Se a região cresce, ele cresce junto. Infelizmente... Oi, é você. Sobre o contexto específico de Cuba, do Porto de Mariel, toda a infraestrutura para lá foi empresa brasileira que o BNDES financiou. Tudo lá foi mão de obra brasileira, tudo brasileiro, entendeu? Que fez o Porto de Mariel. Porto de Mariel foi toda a estrutura e ele se pagou, entendeu? Que hoje em dia Cuba já quitou esse empréstimo. E as empresas brasileiras lucraram com isso. Estavam lá, a Odebrecht foi muito bom para o Brasil. Isso gerou emprego aqui também. As pessoas não verem isso, as pessoas não pesquisam. O empréstimo para os países latino-americanos, as empresas brasileiras participaram 100%. Isso é uma coisa que o Brasil as empresas brasileiras estavam se expondo no mundo, estavam crescendo,
E os Estados Unidos, com a suja-jato, que eu chamo suja-jato, não lava-jato, ela quebrou o Brasil e quebrou as empresas brasileiras, a mando dos Estados Unidos, da geopolítica internacional, Edson. E isso também tem a ver com o Celso Furtado, porque Celso Furtado, ele tem na mente dele o propulsor econômico de crescer, e você não pode sozinho. Ele também pensava na região, você tem que ser em conjunto, porque a gente não é isolado na América Latina, a gente faz parte de uma comunidade latino-americana. O brasileiro tem que entender isso. Ele não está numa ilha, ele está com os países. O grande problema nosso cultural é que nós falamos português e eles falam espanhol. E isso tem esse problema cultural, que a gente tem que romper isso também, Edson. Bola é tua, companheiro. Isso que você está dizendo é importante para a gente entender, a importância desse bloco econômico com o Mercosul, a partir do pensamento e da estruturação do pensamento de Celso Furtado, para a gente se livrar, inclusive, da dependência econômica, porque você junta esses países, cada um, esse bloco econômico, ele é capaz de se ajudar e crescer todo mundo junto, né? Então, essa dependência econômica dos Estados Unidos e de alguns países europeus, como o Brasil tem, em termos de tecnologia, termina que a gente começa a vencer essas barreiras, né? Porque e crescer junto, porque isso é a teoria do crescimento regional. E aí, quando eu penso na CEPAL, como a grande, digamos assim, a fonte, o nascedouro da ideia do regionalismo, né, não é só o regionalismo de pensar o Nordeste, ou de pensar o desenvolvimento do Cariri paraibano, ou de pensar o desenvolvimento do sertão paraibano a partir de suas particularidades. Mas pensar esse regionalismo a partir de blocos econômicos capazes de vencer crises. E foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2008, né, quando a gente teve uma crise internacional, mas o Brasil conseguiu atravessar a crise porque estava forte de um bloco econômico, né, dentro de um bloco econômico como o Mercosul. Pode ser uma variação minha exagerada, não sei se você pensa isso, mas eu penso que a inserção do Brasil nesse bloco ajudou o Brasil a vencer aquela crise de 2008, né, que foi uma crise internacional muito profunda. Edson, o contexto da crise de 2008, dos derivativos, ela se originou nos Estados Unidos, na especulação imobiliária. Isso. O que foi isso? Você tinha uma hipoteca, essa hipoteca, o banco A vendia para o banco B, para o banco C, para o banco D, entendeu? E esse dominó especulativo que gerou a crise, quebrou aquele banco Lehman Bank. E o Brasil, capitaneado por Lula, ele fez política keynesiana. Ele incentivou o consumo, ele aumentou o poder do nível de renda das pessoas, com ênfase ao salário mínimo. Ele potencializou todo o contexto econômico para a economia crescer. E isso criou um positivismo no Brasil. As pessoas compraram carro, fizeram compras, entendeu? E a economia cresceu. Isso se alastrou para a América Latina, porque o Brasil importava muita coisa da Argentina, por exemplo, entendeu? Isso ajudou muito a Argentina em fabricar certas coisas e importar para o Brasil. Isso foi capitaneado por Lula. E Lula, com certeza, deve ter lido Celso Furtado. E os amigos dele também. Porque Celso Furtado era um keynesiano em si. Ele acreditava na política de incentivo à economia. Um exemplo. O que deveria nessa pandemia? Eles deviam fazer senhoriagem. O que é senhoriagem? Você emitir dinheiro. No contexto atual, você não gera inflação. Por quê? Porque a economia está no chão. E você gerando a senhoriagem, emitindo moeda, você vai aumentar a liquidez. Lembra que com R$600 a economia não caiu muito ano passado? É isso. Você dá dinheiro às pessoas compram e a economia não cai.
O auxílio Atual no emergencial devia ser pelo menos R$ 1.000. R$ 1.000 por pessoa. Se você fizesse R$ 1.000 com 60 milhões de pessoas, a economia no passado nem iria cair. Seria maravilhoso. A bola é tua, grande Edson. Ó, um identificado aqui, Drone PB, diz assim: já li em algum lugar que as relações comerciais entre o Brasil e os países de desenvolvimento é mais favorável a ele do que as relações entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, caso em que nossa balança comercial perde. Né? O que o nosso internauta está colocando aqui é justamente isso que a gente está dizendo, no sentido de a gente, de o Brasil ter uma relação muito forte com os países periféricos nosso, para fortalecer esse bloco econômico, e o Brasil tem uma balança comercial mais favorável, no sentido de que, na medida que esse bloco econômico cresce, nós também crescemos. E o que a gente viu nesse governo foi justamente um abandono da ideia de Mercosul, né? Uma ideia de Mercosul, inclusive com a ameaça de tirar alguns países que faziam parte e que fazem parte do Mercosul. Eu queria, já está caminhando para o final, Francis, e eu queria dizer assim: Celso Furtado aponta 2 eixos para a superação do subdesenvolvimento. Um Estado nacional comprometido com os anseios populares brasileiros e um processo de industrialização acelerado, que tiraria o país da condição de exportador de produtos primários. O que é que você fala disso? Edson, esse contexto do Celso Furtado cai como uma luva, porque a gente regrediu, Edson. A gente está voltando a ser um país agrícola e estamos ficando sem indústria. A gente está regredindo. Mas por quê? Voltando, é a geopolítica internacional. Os Estados Unidos querem que a gente seja um país exportador de matéria-prima e consuma manufaturado, chamado neocolonialismo. Eles querem que seja uma neocolônia deles de novo. E desde Fernando Henrique, isso se acentuou com o golpe, se você ver o percentual da indústria, ela está caindo muito. A Ford não saiu por acaso, a Sony não saiu por acaso do Brasil. É tudo estratagema de tirar o nosso potencial de crescimento, Edson. Isso não é por acaso. Isso é um plano que tem, entendeu? Da gente ser destituído de uma estrutura industrial para o nosso crescimento. Eles querem que a gente seja um país exportador de matérias-primas para ele. Ferro, alimentos, entendeu? E a gente tem que reverter isso. A bola é tua, companheiro. A gente está vendo que a saída para o Brasil é justamente fortalecer esse mercado em seu entorno, com os países periféricos em seu entorno, e fortalecer uma política de industrialização. Até porque a gente sabe que esses recursos naturais, esses grandes campos agricultáveis, eles apresentam também problemas ambientais sérios. E aí a gente assistiu, né? O atual governo ele tem uma política de incentivo ao agronegócio, e não é de incentivo à agricultura. Estou falando do agricultor familiar, que trabalha em uma greba de terra de 2 hectares, de 1,5 hectares, que o que ele tira alimenta a sua família e um vizinho ali e vende esse excedente na feira. Mas eu estou falando do cara que planta 100 hectares de soja e que no ano seguinte, para aumentar a produtividade dele, ele vai precisar de mais 50 hectares de terreno. E aí ele começa a entrar nas terras públicas, começa a derrubar as florestas, né? Se a gente imaginar, por exemplo, o volume de terra que hoje se tem para se dar vazão ao agronegócio ligado à bovinicultura, é estrondoso, né? E a gente viu recentemente, inclusive, com o envolvimento do ministro
né, com possível envolvimento, né, que a polícia está investigando isso, do ministro Salles, do Meio Ambiente, a debandada, né, a retirada de 3.000 cargas de madeiras ilegais do Brasil, apreendido nos Estados Unidos pelas autoridades dos Estados Unidos. Nós não fomos nem sequer capazes de fazer a apreensão, de fazer o levantamento da nossa madeira, porque houve um processo de sucateamento das unidades de fiscalização para beneficiar o agronegócio, para beneficiar os grileiros e etc. Então, isso passa justamente por isso que você está dizendo. A gente precisa romper isso. Mas o que Celso traz, né, e eu acho que é importante a gente voltar a isso, é um Estado Nacional comprometido. Eu acho que é uma fala fundamental do pensamento de Celso Furtado, que é esse Estado Nacional comprometido com os anseios populares brasileiros, e eu acho que isso é fundamental para a gente pensar um Brasil que saia desse marasmo e que se desenvolva economicamente e que dê condições para o seu povo. Ontem eu assistia um telejornal e é de encher os olhos de lágrimas ao ver as pessoas na fila do osso, para pegar o osso para alimentar suas famílias. Não é isso? Meu Deus. Edson, sobre esse contexto de Celso Furtado, pode falar, Edson. Um internauta nosso diz assim, sem falar que o acordo de Bresser Pereira, o país notadamente exportador de commodities, também a desenvolver a dança holandesa. Eu confesso que eu não sei o que significa a dança holandesa, e depois eu vou estudar. Doença holandesa. Eu conheço. Eu conheço. Pronto, então fala um pouco disso aí. E ele completa dizendo o seguinte, ou seja, a doença holandesa... Fala. A doença holandesa foi no século, se eu não me engano, no século XVIII, onde a Holanda era o maior exportador de flores do mundo. E isso criou uma especulação em quase toda a Europa, em que as pessoas começaram a fazer títulos dessas flores. E esses títulos aumentaram quase 2.000%. E chegou um momento que essa ciranda financeira não se manteve. E quebrou, e todo mundo quebrou junto. É chamada doença holandesa. Foi a primeira quebra econômica capitalista no mundo. Uma outra fala aqui do companheiro Paulo diz, mais que possamos crescer, é necessário que também tenha dinheiro, gerando produto e, consequentemente, o consumo gerando dinheiro. Então, isso aqui ele está falando de uma sociedade onde a gente possa gerar produto, que gera consumo, que gera dinheiro, que gera produto. É como você estava falando, a necessidade da gente ter o domínio sobre a cadeia produtiva. Não é isso? Edson, sobre isso aí, eu tenho uma particularidade minha própria. A dívida pública nos países do primeiro mundo são acima de 100% do produto interno bruto. Essa dívida, ela é feita para gerar crescimento no país. Ela não é pagável, ela é administrável. Você administra ela, entendeu? Isso você gera recursos e esse recurso você desenvolve o país. Ele faz isso há mais de 80 anos. Isso foi aprendido com a crise de 29. Você tem essa dívida pública, você administra ela, entendeu? Porque no Brasil o neoliberalismo usou essa falácia da dívida pública. A dívida pública na época do PT, da social-democracia, era em torno de, no máximo, 40% do produto interno bruto. Hoje está chegando a quase 100%. Depois do golpe, a dívida pública estourou. A falácia não era que o PT tinha quebrado o Brasil? A dívida pública, no período pós-PT, ela praticamente dobrou o valor da dívida. E não foi feito nada nesse país para desenvolvimento. Essa dívida pública ela tem que ter uma auditoria, ela tem que ser feita, porque tem uma caixa preta nessa auditoria. Todo país tem dívida pública e ele usa para o país crescer, não entrar na falácia do neoliberal, de dívida pública acaba com o Brasil. Os Estados Unidos não quebrou, tem mais de 100% da dívida. A Inglaterra não quebrou, a França não quebrou.
elas administram a dívida pública, Edson. A gente tem que romper com certas coisas que cortam as pessoas. A educação política passa também pela educação econômica. A bola é tua, companheiro. Tá sem som, Edson. Eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo, Edson. Ah, tá. Eu queria te agradecer por ter ficado conosco aqui. Estamos chegando ao nosso final do programa aqui. E a gente sempre delimita 1 hora de conversa com os nossos convidados. E agradecer a você por ter ficado conosco aqui, ter aqui nos ajudado a desenvolver esse pensamento de Celso Furtado, porque eu te confesso que eu não sou, digamos aí, uma das pessoas mais indicadas para trabalhar o pensamento de Celso Furtado. Embora eu tenha aqui na minha pacata biblioteca uns 2 livros de Celso Furtado, tenho 2 livros de Celso Furtado, né, e uma biografia também de Celso Furtado, mas eu não seria a pessoa mais indicada para falar do pensamento de Celso Furtado, e eu agradeço a você por ter se disponibilizado a trabalhar isso comigo, principalmente nessa data de hoje tão importante, que é a data do aniversário de Celso Furtado. Na semana que vem, você é nosso convidado para nos acompanhar nas redes sociais, lá no nosso canal no YouTube, na TV Roda de Conversa. Nós vamos estar aqui recebendo o professor Jean Patrício da Silva, que é mestre em Direito e em História, né, do Instituto Histórico e Geográfico Paraíba, e nós vamos trabalhar a questão do Estado, do governo Vargas, a era Vargas, de 40 a 1945, e vamos trabalhar especificamente história da Paraíba aqui, sobre a Paraíba e essas interventorias, as interventorias na Paraíba nesse período. Então, dia 2 de agosto, né, todos que estão aqui conosco estão convidados para participar conosco aqui, dar sua opinião e nos acompanhar aqui. Para finalizar, eu queria dizer que, ir além das políticas convencionais, o pensamento de Celso Furtado é ir além das políticas convencionais e tem a necessidade de mudança de longo prazo, com reforma de base, a partir de planos, o que ele chamava de plano trienal, a gente pode fazer um plano quinquenal, de forma que a gente precisa planejar, ter um planejamento estratégico para que o Brasil saia desse marasmo econômico e seja capaz de desenvolver as suas bases produtivas, criando uma base sólida de industrialização e que a gente consiga voltar, quem sabe, nos próximos 10 anos, aos patamares de 1950, 1960, já estava de bom tamanho. E ainda trazer aqui a fala do nosso internauta, não podia deixar em hipótese alguma de trazer, ele diz assim, pois é, e parece que os Estados Unidos está tentando fazer uma espécie de keynesianismo, dando investimento dos Estados Unidos, dos estados, para sair da crise, e o contrário daqui. Agora, nesse momento, eu passo a você a palavra para você fazer as suas considerações finais, Franz. Primeiro, obrigado por estar aqui. Eu lhe agradeço de coração. O plano trienal, porque o João Goulart ele foi usurpado 2 anos com o parlamentarismo. E o plano trienal, porque ele tinha 63, 64, 65. O governo de João Goulart ia terminar em 1975. E Celso Furtado trabalhou esses 3 anos, por isso que chamou plano trienal. E eu quero finalizar que a gente tem que usar Celso Furtado como base do conhecimento econômico brasileiro e latino-americano, porque ele tem ideias maravilhosas. Os livros dele têm em PDF, que você pode até baixar também, Edson. Eu fiz até uma mini biblioteca nesse período, com livros em PDF. Depois eu posso passar até para você, que é show de bola. E eu vou terminar. Que Deus abençoe todos nós e a gente esteja com Deus agora. Boa noite, viu, Edson? Valeu, França. Muito obrigado aos internautas que estiveram conosco, os comentários aqui na nossa página.
Dizer a todos e todas que estiveram conosco aqui que curta a nossa página lá na TV Roda de Conversa, lá no canal Projeto São Gomes, que possa também curtir, compartilhar e se inscrever lá nos nossos canais, na nossa fanpage também no Facebook da TV Roda de Conversa e de professor Edson Gomes. Eu vou deixar aqui rodando 2 minutinhos só a introdução do documentário. Quem quiser depois assistir o documentário, vai lá no canal, no comentário, o documentário sobre o Celso Furtado depositado e assiste, tá ok?